A Polônia não teve um século XIX fácil. Encurralada entre três nações francamente imperialistas, esse país imenso, agrário e pobre, estava sempre ameaçado de ser varrido do mapa. Foi o que aconteceu em 1865. O reino da Polônia foi abolido, engolido pelos vizinhos. Até a Primeira Guerra Mundial, a Polônia simplesmente não existiu. Falar polonês era punido como crime, demonstrar orgulho nacional era proibido. Mas a identidade polonesa sobreviveu na clandestinidade. Uma forma de preservá-la era ler a literatura épica de autores nacionalistas. Outro ato de amor à pátria era ser católico. A Polônia é um país majoritariamente católico há 1000 anos e está cercada por vizinhos protestantes e ortodoxos. Ser católico sempre foi sinônimo de ser patriota. Uma oração solitária dentro de casa era uma forma de resistir. Com o fim da Primeira Guerra Mundial, a Polônia finalmente voltou a existir como nação. E foi justamente nesse período, em plena guerra contra os soviéticos, numa cidade chamada Wadowice, que não tem mais do que 7.000 habitantes e ainda hoje conserva traços de sua origem medieval. Talvez essa cidade nem contasse nos mapas europeus ou ficasse conhecida fora de seus arredores se não fosse o feliz acontecimento naquela distante e fria primavera polonesa. Esse povoado, no sul da Polônia, estava destinado a figurar com destaque na história do mundo católico, pois foi ali, num sobrado da rua Kinek, número 2, no dia 19 de maio de 1920, que nasceu Karol Józef Wojtyła, apelidado de Lolek por sua mãe, e que 58 anos depois, no dia 16 de outubro de 1978, se tornaria o Papa João Paulo II, um pontífice carismático, que por mais de 25 anos foi o líder espiritual de um contingente de mais de 1 bilhão de católicos espalhados por todos os cantos do mundo. Karol Wojtyła faria história. Sua mãe Emília morre aos 42 anos e seu irmão Edmund morre também com apenas 26 anos de idade. Em 1934, Karol tem suas primeiras aulas de teatro. Pouco depois, junta-se ao grupo experimental de teatro intitulado Estúdio 38. Naquela época, Karol queria ser ator e, segundo relatos, tinha muito talento para isso. Interpretava com paixão textos épicos de autores poloneses. O jovem de 19 anos era forte e atlético, mas nunca teve vocação para a violência. Ele queria ajudar a Polônia a vencer a guerra, mas estava decidido a fazer isso ganhando as almas. O teatro nacionalista seria a sua arma. Aos 20 anos, é preso pelos nazistas. O pai, militar aposentado, morre aos 61 anos de idade. Em novembro do mesmo ano, trabalha como ator. No entanto, foi uma grande surpresa para todos os seus amigos quando ele anunciou, em 1942, que queria se tornar sacerdote. Karol mudava de carreira, mas não de objetivo. Sua intenção continuava sendo a mesma: manter viva a identidade polonesa e, sobretudo, batalhar pela fé católica. Os invasores nazistas tinham proibido as missas e fechado todos os seminários, numa afronta à religiosidade polonesa. Portanto, estudar para ser padre era um ato subversivo. No dia 1º de novembro de 1946, é ordenado padre. 2 semanas depois, deixa a Polônia para estudar em Roma. Volta à Polônia, onde recebe os títulos de mestre e doutor em teologia. Mesmo com o fim da guerra, os soviéticos expulsaram os nazistas, mas a vida dos padres continuou difícil. Karol manteve a mesma postura. Sua forma de combater o comunismo era ensinar os valores católicos. Ajudar as pessoas a levar uma vida guiada por Cristo. Sua fé profunda, seus princípios firmes, seu carisma e talento diplomático garantiram uma subida rápida na hierarquia da igreja. Por isso, é nomeado bispo auxiliar de Cracóvia pelo Papa Pio XII.
Em 1962, o Papa João XXIII chamou todos os bispos do mundo a Roma. Seu objetivo era atualizar o catolicismo para uma linguagem do tempo contemporâneo. Começava o Concílio Vaticano II. Karol Wojtyła, recém-eleito bispo, foi um dos convidados. No concílio, sua participação foi discreta, porém segura. Aos 43 anos, ele é nomeado arcebispo de Cracóvia. Karol Wojtyła já era um cardeal respeitado por toda parte quando o Papa Paulo VI morreu em agosto de 1978. João Paulo I, seu sucessor, ficou apenas 33 dias e morreu também. Chegava a hora de Karol Wojtyła. Ele foi eleito em homenagem aos seus 3 antecessores, João XXIII, Paulo VI e João Paulo. Ele escolheu o nome de João Paulo II. João Paulo II fez história. Ele figura nos livros como Papa do Povo, como Papa da Paz, o Papa do terceiro milênio, o Papa peregrino. Foi de longe o Papa que mais viajou em toda a história da Igreja. Foi ao Chile, percorreu a África inteira, assim como os países da Ásia têm a maioria não católica. Veio 3 vezes ao Brasil, peregrinou por quase todo o planeta, sem contar mais de 200 viagens pelo interior da Itália. Foi o primeiro a visitar nações comunistas e a entrar em uma sinagoga judaica e também em uma mesquita islâmica. Encontrou-se com ditadores e líderes políticos de todos os matizes, desde o chileno Augusto Pinochet ao cubano Fidel Castro, passando pelos presidentes norte-americanos de sua época, Jimmy Carter a George Bush. Um homem que levava com ele o legado de uma história de vida muito rica. Operário, poeta, ator, dramaturgo, ensaísta, atleta e militante na resistência contra o nazismo, sempre com opiniões fortes e inabaláveis, sem nunca se esquecer de sua origem humilde na pequenina Wadowice. Por onde passava, deixava claro um anúncio do Evangelho, apontava a Cristo como o único que pode satisfazer os anseios mais profundos do coração humano. Não teve medo de anunciar o Evangelho na íntegra e apresentar a doutrina católica em sua pureza. Combateu os métodos contraceptivos, a sexualidade fora do seu significado, defendeu a família, defendeu a vida humana, desde a sua concepção até a sua morte natural. Sobretudo, foi o Papa que amou os jovens. Teve a ideia luminosa de convocar as Jornadas Mundiais da Juventude. Falava a língua dos jovens. Atraiu jovens do mundo inteiro. Na sua paixão pelos jovens, não quis estar com eles apenas nas Jornadas Mundiais de Juventude, mas por onde passava e tinha oportunidade de encontrar-se com eles, assim o fazia. Chamou os jovens de inúmeros nomes, mas deu a eles um nome muito especial. Ele os chamou de sentinelas da manhã. Ensinou-os a serem testemunhas vivas de Jesus no novo milênio, a levarem a luz do Cristo ressuscitado por onde passarem. Como vigias, antecipar o futuro, guardar, proteger o patrimônio da humanidade, patrimônio da igreja, patrimônio da vida humana. Ele ensinou os jovens a sonhar, a alimentar grandes ideais, a romper com projetos redutivos e projetos de vida sem sentido, e a não se contentarem com nada menos do que os mais altos ideais. Ele ensinou os jovens a voar além de si mesmos, a construírem um mundo novo, a construírem uma civilização nova a partir do Evangelho, uma civilização chamada civilização do amor. Ao partir para a eternidade, no dia 2 de abril do ano de 2005, depois de ter conduzido a igreja com firmeza para o novo milênio, nos deixa saudades. Saudades da sua presença, saudades da sua espontaneidade, saudades. No entanto, fica viva a sua memória do nosso meio. Sobretudo, fica vivo para nós os seus discursos, seus ensinamentos, que certamente colocaremos em prática e levaremos adiante com Bento XVI e os seus sucessores, tudo aquilo que ele nos deixou como herança espiritual. Hoje, queremos recordar as suas palavras. Queremos uma vez mais ouvir a sua voz, lembrando o lindo discurso que proferiu aos jovens no Brasil no ano de 1991. A juventude é um grande dom divino e uma riqueza singular do homem. Para vocês,
a vida se apresenta como uma estrada aberta para o infinito. E no coração do jovem que se desenham, se projetam e se forjam as perspectivas futuras da humanidade. Se é verdade que, infelizmente, existem limitações e obstáculos para o pleno desabrochar dos seus sonhos humanos, também é certo que estes sonhos permanecem sempre abertos aos grandes ideais. Nada nem ninguém, não ser nós mesmos, pode frustrar esses ideais. Só Jesus e será sempre a resposta aos grandes anseios, aos infinitos desejos, aos ideais mais elevados que fervilham no coração humano. Nele, em Jesus, está a verdade sem sombra de mentira. Nele, o caminho claro, sem desvios. Nele está a vida. Deus precisa, a igreja precisa, o Brasil precisa de jovens cheios de fortaleza. Que lutem pelos seus ideais com santa persistência. Isto exige sacrifício? Sim, isto exige a lealdade, a valentia de não se curvar diante do ambiente, sem dúvida. Isto exige também a humildade de recomeçar, voltando uma outra vez como um filho pródigo, por meio do sacramento da reconciliação, da confissão pessoal, arrependida, mas cheia de esperança. Não tolerem que seus ideais cristãos sejam, como se diz nesta terra, fogo de palha. Queridos jovens, Cristo chama, Cristo os convoca, Cristo quer andar com vocês para animar com seu espírito os passos do Brasil rumo ao terceiro milênio. O Papa tem a certeza de que, no fundo da alma, vocês darão uma resposta generosa e vibrante a esta convocação. Eis-me aqui, porque me chamaste?